unanimidade, os ministros do STF decidiram que as biografias não precisam de autorização prévia para que sejam publicadas. Na ação, a Associação Nacional dos Editores de Livros defenderam que a exigência de autorização para a publicação de biografias viola princípios constitucionais, entre eles a liberdade de expressão e o direito à informação. Ao criar a exigência de uma prévia autorização do biografado, por extensão de personagens coadjuvantes, ou de seus familiares, na hipótese de pessoas já falecidas, a lei acaba por lhes conferir um direito, um poder de veto peremptório sobre relatos biográficos, configurando, ao ver da requerente, algo equivalente nos seus efeitos a uma forma privada de censura que tem sido exercida no Brasil por meio de ordens judiciais de proibição e de mandados de busca e apreensão. 4 entidades foram ouvidas como amigos da corte. O advogado do Instituto Amigo, criado pelo cantor Roberto Carlos, que conseguiu em 2007 tirar de circulação uma biografia não autorizada sobre ele, argumentou que a livre publicação de biografias ferem o direito à privacidade. A ADIM, senhor ministro, ela diz quase que como se fosse absoluto o direito do biógrafo. O biografado não pode analisar caso a caso quando se sentir ofendido na sua dignidade. Ora, falaram em censura por parte da nossa defesa. Eu acho que a única censura que existe nesse processo que eu consigo vislumbrar é a censura de impedir que o cidadão que vê a sua dignidade afetada não poder procurar o judiciário caso a caso. Mas os ministros do Supremo decidiram acompanhar a relatora, a ministra Carmen Lúcia. Para ela, deve prevalecer a liberdade de expressão e que a sociedade ganha com essas histórias. Os ministros também concordaram que possíveis abusos podem ser corrigidos no judiciário, sendo cabível, inclusive, o pagamento de indenizações. A produção de obras biográficas, literárias ou audiovisuais independe da autorização prévia, porque somente poderão ser tidos como legítimos, válidos e subsistentes os preceitos no sistema jurídico se afastar da exigência para o tema específico, qual seja para a elaboração, divulgação de obras biográficas. O mais é censura, e censura é forma de cala-boca. Pior, cala a Constituição, amordaça a liberdade, para se viver o faz de conta de se deixar de ver o que ocorreu. A decisão do Supremo não altera artigos sobre o tema previstos no Código Civil, mas impede a interpretação no sentido de proibir as biografias não autorizadas. E o julgamento desse tema, biografias, era muito esperado e causou uma grande repercussão. E quem está aqui para comentar o assunto é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. E agora, qual a consequência desse julgamento? Bom, o que nós temos, foi uma decisão, inclusive, tomada à unanimidade. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles acompanharam o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, e a consequência é exatamente a situação de que, para publicar obras biográficas que têm a ver com a biografia de determinada pessoa, não há necessidade de que essa pessoa autorize a publicação. Então, a autorização, ela não é exigida em nenhum momento, nem prévia, nem posterior, ou seja, é possível que os escritores façam obras relativas à biografia de uma determinada pessoa sem que ela tenha consentido, tenha se manifestado a respeito dessa publicação. Isso vale inclusive em relação àqueles que já faleceram, os seus descendentes, ascendentes, cônjuges, também não são obrigados, também não será exigida a autorização dessas pessoas para que essas obras possam ser publicadas. Na decisão do Supremo Tribunal Federal, o que ficou, na verdade, assentado é que os dispositivos do Código Civil, eles permanecem inalterados. A redação do Código Civil dos artigos 20 e 21 permanece inalterada, tanto é que a decisão da Suprema Corte foi dar interpretação conforme a Constituição Federal desses dispositivos. O que isso significa dizer? Então, eles permanecem com aquele mesmo texto, mas não se permite o entendimento que leve ao entendimento de que seria necessário a autorização dessas pessoas biografadas para que essas obras pudessem ser publicadas. Então, o que prevaleceu aí, na verdade, Érica, foi exatamente a questão da liberdade de expressão, do direito de ser informado, do direito de dar informação,
Então, foram esses aspectos que foram analisados pelos ministros e, a unanimidade, eles entenderam que não é necessário, não se faz imprescindível que se tenha autorização para poder publicar obras que trazem em seu objeto biografias sobre determinada pessoa. Como fica a questão da indenização, então? Bom, esse é um ponto muito interessante. Por qual razão? Porque o fato de você permitir que obras sejam publicadas nesse sentido não dá o direito da pessoa extrapolar, né, e acabar invadindo, né, questões de tanto a intimidade, a honra, a privacidade e a imagem. Se houver qualquer tipo de abuso na publicação da obra, aí tem-se a necessidade de intervenção do judiciário. Então, os ministros, inclusive, no momento dos debates, chegaram até a esclarecer, olha, no momento em que nós estamos admitindo essas publicações, isso não significa dizer que essas pessoas não têm o direito de buscar o judiciário para coibir qualquer tipo de abuso. Então, as indenizações, elas nunca foram impedidas, a própria Constituição também assegura que todo aquele que vai além, né, que acaba ofendendo esses direitos que eu acabei de mencionar e aí acabam gerando uma lesão à honra, à intimidade, à privacidade ou à imagem de determinada pessoa ou até com informações falsas, enfim, são diversas situações que podem acontecer e que vão gerar o direito à indenização. Então, a ausência de autorização para a publicação da obra não gera a ausência de indenização. Se houver qualquer tipo de abuso nesse sentido, isso poderá ser levado tranquilamente ao judiciário para que as pessoas busquem na justiça e possíveis indenizações, desde que demonstrem o ato ilícito que veio a ser praticado em relação ao seu abalo moral. Mudando de assunto agora, Gisele, ontem a gente comentou que as TVs por assinaturas, uma ação em relação à TV por assinatura, estava na pauta prevista. Parece que hoje volta a pauta, né? Volta. Nós temos aí, inclusive, esses são os primeiros itens da pauta, nós temos 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Ontem nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho aqui no Jornal da Justiça sobre essas ações, o que basicamente se quer, né, todas elas são de relatoria, inclusive, do ministro Luiz Fux. O que se pretende com essas ações diretas de inconstitucionalidade é declarar a inconstitucionalidade de alguns dispositivos de uma lei de 2011 que ficou reconhecida como o marco regulatório das TVs por assinatura. Então, dentre as previsões ali que estão na lei, existe um aumento do poder fiscalizatório da Ancine, né? Ela teria maiores poderes e o Partido Democratas, que é um dos autores dessas ações, de uma das ações diretas de inconstitucionalidade, argumenta que esse aumento de poder da Ancine acaba interferindo na liberdade de expressão, na liberdade de criação artística e que isso acabaria interferindo, então, até mesmo na livre concorrência, porque a lei também traz aí uma possibilidade até de restrição do patrimônio, do capital estrangeiro no que diz respeito às TVs por assinatura no Brasil. Então, é um tema bastante esperado, são 4 ações diretas de inconstitucionalidade, houve também audiência pública para esse tema e hoje deve ser o primeiro item aí a ser chamado, julgamento conjunto, certamente. Tá ótimo, Gisele. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco conversar novamente sobre o plenário, sobre as pautas de hoje. Só um minutinho, por favor. O Supremo Tribunal Federal deve analisar também nesta tarde várias outras ações muito importantes. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar para a gente também estes assuntos. De um modo geral, qual o panorama da pauta hoje? Bom, nós temos aí ao todo 31 processos que estão pautados para serem chamados a julgamento nessa sessão que se inicia logo mais às 14 horas. Uma característica que nós temos já há algumas semanas, aí já sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, é de que esses processos, existe uma pauta que é publicada para a sessão plenária de quarta-feira e já consta a informação de que todos aqueles processos que não são chamados a julgamento na pauta de quarta-feira, eles são automaticamente incluídos na pauta de quinta-feira. É por isso que nós vemos, inclusive, alguns processos que já estavam na pauta de ontem e que permanecem na pauta de hoje, porque ontem nós tivemos apenas um julgamento da questão da biografia e a questão da súmula vinculante, que não chegou a ser concluída. Então, na pauta de hoje, nós temos em torno de 31, eu não estou mencionando as listas dos ministros, em torno de 31 processos, então, e dentre esses eu poderia dar destaque para 14 ações, né? Nós temos ao todo aí, são 13 mandados de segurança e uma petição, todos eles envolvendo a questão que envolve um ato do Conselho Nacional de Justiça. São 13 mandados de segurança e uma petição que questionam exatamente uma decisão do Conselho Nacional de Justiça relacionado
a servidores públicos do Tribunal de Justiça da Paraíba. Os mandados de segurança, Gisele, o que eles questionam? Eles questionam, e tem uma lei do Estado da Paraíba, essa lei é de 2007. E aí, essa lei permitiu, então, que a nomeação de vários servidores públicos, em torno de 100 servidores públicos foram nomeados na oportunidade para cargos comissionados. O CNJ, no procedimento de controle administrativo, acabou analisando essas nomeações e entendeu que elas eram inconstitucionais, porque elas ofenderiam o princípio do concurso público previsto na Constituição Federal. Por esta razão, ao entender que elas estavam de forma incompatíveis com a Constituição, o CNJ então determinou ao Tribunal de Justiça da Paraíba que exonerasse imediatamente todos aqueles servidores que foram nomeados por força daquela legislação. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos, então, uma avalanche de ações aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos esses 13 mandados de segurança, todos eles são servidores que foram aí atingidos com essa decisão. Eles ainda não foram efetivamente exonerados, porque houve um pedido cautelar também aqui no Supremo Tribunal Federal. E houve uma liminar deferida que permitiu que eles permanecessem no cargo até uma decisão final da Suprema Corte. Mas eles estão todos preocupados com essa situação e ingressaram, então, com mandados de segurança, no sentido de invalidar essa determinação do Conselho Nacional de Justiça e, consequentemente, validar a permanência deles no concurso público. Então, esses mandados de segurança, o que eles questionam é exatamente esse ato do CNJ que exonerou esses servidores, né? O que eles argumentam para permanecer no cargo, né, no mandado de segurança, é de que o CNJ, ao assim decidir, ele acabou extrapolando, inclusive, uma competência da Suprema Corte. Por quê? Porque ele acabou fazendo uma análise de constitucionalidade de uma lei. E aí isso não seria, então, atribuição do CNJ, isso de acordo com o argumento dos impetrantes, né, daqueles servidores que, na verdade, ingressaram com os mandados de segurança aqui na Suprema Corte. Tá ótimo, Gisele. O plenário recheado também de assuntos muito importantes hoje, como ontem, né? É verdade. E, se você ainda me permite, ainda tem 3 mandados de injunções que tratam de aposentadoria especial. Tá ótimo, obrigada pela participação. Vamos esperar a decisão dos ministros até a semana que vem. Até.